Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, assim como ele diz, por que me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? Não useis o nome do Senhor em vão, assim como ele nos ensina, o povo que chama pelo meu nome se humilhar, se orar e me buscar, o encontrará. Assim como ele nos ensina que também haveria um tempo onde muitos batem e batem à porta e não encontram, porque uma porta excelente da graça que nos foi aberta se levanta muitos inimigos, mas para os inimigos, ainda que batam, não o encontram, porque na verdade a porta que ele abre, ninguém fecha, mas a que ele fecha, ninguém abre, assim como a porta das sinagogas de Satanás não prevalece com aqueles que, na verdade, são membros da Igreja do Senhor, como pedras vivas e espirituais interligados uns aos outros, aonde o coração não é de pedra, mas sim de carne. O espírito não é daqueles que extingam e entristece, mas um espírito de submissão de coração, na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, na reverência, daqueles que estão sempre sendo conduzidos segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que nos retirou da ira, aonde durou um momento, mas agora reina a sua benignidade e misericórdia para aqueles que perseveram, aonde o próprio Espírito não nos permite retroceder. Se retrocederes, não tem prazer nestes, a minha alma, assim ele nos diz. A alma sempre ancorada no Senhor, a alma sempre segundo aquele que rasgou o véu por nós e nos mantém com a alma firme, é uma alma que está sempre sendo saciada por aquele que, na verdade, nos ensina que aquele que outrora estava com a língua ressequida por conta do pecado e teve um encontro com ele, assim como aquela mulher samaritana, e ele lhe disse: se beberes da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Aquele que é carnal, não se compreende daquilo que é espiritual, assim como ele dizia, da água, ele sendo a fonte de água viva, aquela que se transformou no vinho novo, porque antes não havia o sangue, e ela sendo carnal não estava a compreender e dizia: tu não tem como tirar a água desse poço, por acaso é maior que Jacó, que cavou deste poço e até hoje nos serve para o povo beber e os nossos animais. E na verdade ele dizia: vai e chame o teu marido, e ela dizia, aonde ele dizia: bem sei que não tem marido, teve 5, e ainda esse que é teu, ainda este outro não é teu, porque na verdade aquele que rejeita a fonte de água viva não se alcança o marido espiritual. Aleluia. Porque está sempre na traição, está sempre como uma meretriz, unido à meretriz, e não se alcança o marido espiritual por rejeitar o noivo, que é a fonte de água viva, que nos pode saciar da língua ressequida, e através da perseverança, e tanto anunciando para aqueles que estão com a língua ressequida, sendo uma fonte de água, que sabe é aquele que ganha uma alma, assim como também bebendo desta água, sendo purificado e santificado, para expiação da culpa dos pecados, e ainda que se tropece em algum ponto, segundo a fé que depositamos,
ele sempre nos santifica e purifica. Mas aquele que não tem o noivo que conduz ao marido espiritual, mantém como uma cisterna rachada que não retém a água e está sempre rejeitando a fonte de água viva. Na verdade está unido à meretriz, aonde ele mesmo disse àquela mulher, porque os samaritanos não se davam com os judeus, e ali ele dizia, aonde ela perguntava quanto ao que fosse adorar neste monte ou em Jerusalém, porque como não se davam, fizeram um monte em Samaria. E ele disse, na verdade, chegará o tempo que nem em Samaria nem em Jerusalém se encontrará os verdadeiros adoradores, mesmo porque não é exclusividade de uma nação, de um povo e de uma língua, mas sim segundo todos que estão segundo a fé interligados uns aos outros, independente de raça, de cor, de genealogia. O primogênito nos interliga uns aos outros numa só fé, e segundo um noivo que nos conduzirá ao marido espiritual daqueles que perseveram. E aonde esteja a planta de vossos pés, estão sempre como fonte de água viva, sempre jorrando desta fonte, compartilhando para aqueles que estão ressequidos, para que aqueles que recebam da água e também passem a jorrar da mesma água, assim como temos jorrado aqueles que perecem com a língua ressequida por falta de conhecimento e negligência no ensino, porque todo aquele que beber desta água nunca mais tem sede, assim como estamos sempre saciados da água que não perece, o alimento espiritual do alto que entra pelo ouvido, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, aonde as águas que fluem, cristalinas que fluem do trono de Deus, mais pura do que as finas fontes de águas cristalinas, ele é mais puro e viva e eficaz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.